Bom, pessoal, então vamos ver aqui na prática quando que eu devo usar um ponto de fuga e quando que eu devo usar 2 pontos de fuga, tá bom? Tudo isso que a gente está falando, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, que vai ajudar a você decidir já desde agora, né, já pensar como que você vai fazer a nossa atividade final sobre perspectiva, sobre arquitetura e sobre ponto de fuga. Lembrando que a gente está falando ainda sobre arquitetura, tá bom? Arquitetura de prédio, casa e tudo. E aí é essencial entendermos sobre o ponto de fuga, sobre perspectiva. Já falamos sobre isso, sobre já a definição, né, de perspectiva, de ponto de fuga. E aí a gente precisa entender por que essa questão de um ponto de fuga, quando que eu devo usar um ponto de fuga, quando que eu devo usar 2 pontos de fuga, tá bom? O primeiro desenho que eu trouxe aqui é para a gente aprender quando que é útil para mim, quando que eu vou pensar em usar um ponto de fuga. Na minha cabeça, quando eu for começar a pensar no que eu vou desenhar para o final dessa atividade, aí a gente vai já pensar assim, você já vai imaginar, então para esse tipo de desenho, para esse tipo de perspectiva de ângulo, eu vou usar um ponto de fuga, tá bom? Então essa primeira imagem aqui, que eu peguei, imagens da internet mesmo, nós temos aqui um só ponto de fuga, tá bom? E onde que está esse ponto de fuga? Eu vou colocar ele aqui vermelhinho, para vocês entenderem, ó. Lá no finalzinho da rua, tá? Lá no finalzinho da rua, ó. Dá um zoom, tá aqui o nosso ponto de fuga. Por que ele está aqui? Alguém saberia dizer? Porque nós entendemos que esse ponto de fuga nos orienta, ele nos faz entender, ele nos auxilia e define que todas as linhas vão convergir para aquele ponto, todas vão apontar para aquele ponto, todas as linhas que passarem para auxiliar no nosso desenho, as linhas que serão usadas para definir a questão de profundidade, não estou falando da linha diagonal, tá? As linhas do ponto de fuga, eles vão convergir, eles vão encontrar aquele pontinho lá, certo? Basicamente, teremos algumas exceções quando nós tivermos partes mais altas que a outra. Um prédio, uma casa, um edifício, ou qualquer coisa mais alta que a outra, não será a mesma linha, mas ela também vai ter que encontrar naquele ponto, aquele pontinho de fuga. Vamos fazer aqui então na prática o exemplo. Ó, esse primeiro prédio aqui, ó, tá bom? Ó, vê que ele vai igual com os demais aqui, ó. Vou puxar a minha linha daqui e vou jogar até aquele ponto de fuga, tá? Aqui ele ficou um pouquinho tortinho aqui, não pegou bem na proporção, mas aqui, ó, ela vai lá para aquele pontinho. Essa parte aqui é aquele detalhe do prédio, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para você ver, ó, tá vendo? Aquele detalhe do acabamento do prédio. Mas aqui também eu tenho a continuação desse detalhe. Isso quer dizer que vou pegar um ponto de fuga aqui, se eu for levar um ponto de fuga, ele vai encontrar lá, aliás, pegar essa linha, ele também vai encontrar aquele ponto de fuga. Tá bem? Isso vai acontecer para tudo isso aqui, ó. Essa sacada, a parte superior da janela também vai fazer isso, ó, só para vocês terem ideia. Vamos lá, ó. Essa parte ali da sacada, a parte de cima, tá? Tudo bem? A parte de baixo aqui, a sacada. Veja que todas elas estão se encaixando bem. Temos mais aqui, ó. Eu estou usando esse prédio como referência, ó. Todos partindo do ponto de fuga. Por que eu tenho que usar isso? Para que a perspectiva desse desenho fique legal. Eu não posso colocar um prédio, desenhar um prédio nessa perspectiva aqui e fazer esse retângulo aqui, essa parte aqui, como se fosse um retângulo comum. Só para você ter ideia, aqui está o ponto de fuga. Se eu colocar um retângulo comum sem a perspectiva, olha o que vai acontecer.
Olha aqui, ó, o erro onde está aqui a diferença, a falha. Tá? Por isso que eu tenho que seguir essa linha para que ele tenha uma proporção exata, tá? Proporção certa. Então, todos esses detalhes aqui da sacada, todos eles vão convergir naquele ponto de fuga. Isso também é válido para calçada, para a rua, até para essas faixas aqui, ó. Se eu puxar um ponto de fuga daqui, dessas faixas, olha como isso é legal. E você vai perceber que ela não é um retângulo reto, né, ó. Aqui, ó. Olha que interessante, ó. Se eu puxar aqui um retângulo, colocando nessa direção, eu vou inclinar aqui só para vocês terem ideia do que eu estou falando mesmo, tá bom? Ó, se eu inclinar ele sem um ponto de fuga, dificilmente ele vai dar certo. Tá vendo aqui, ó? Essa linha tá certinho com essa aqui, ó. Essa linha, ela se acerta aqui. Mas olha a diferença dessa parte aqui para cá. Então, isso é que faz ser importante e de extrema necessidade o ponto de fuga. Até aqui, ó, o detalhe aqui desse detalhe aqui da calçada, ó, eu vou puxar aqui, vai lá no ponto de fuga. Puxo aqui, mesmo que passe por dentro do prédio, e vai lá para o ponto de fuga. Esse detalhe aqui, ó, vamos imaginar que isso aqui é um todo também, né, ó. Ó, não está bem alinhado, mas tudo bem. É isso mesmo, tá? Aqui, ó. Todas essas linhas vão convergir para esse ponto de fuga. Se eu tirar aqui, janelas, a mesma coisa, janelas, mesma coisa, ó. Detalhes da janela. Isso já vinha falado para vocês, né? Certo? Ó, eu não estou traçando bem, porque eu estou aqui mexendo assim pelo computador, fica mais difícil. Tá certo? Quando eu tiro esse desenho, vou apagar aqui o desenho, para você ver, olha, bastante ponto de fuga, né? Claro que aqui não está perfeito, mas tudo convergindo para esse pontinho aqui, ó. Todos vão em direção a ele. Tá bem? Beleza? Então eu trabalhei com um ponto de fuga. Professor, mas é que é necessário colocar a linha horizontal e a linha vertical? Não exatamente. Não exatamente. Tá. Há quem desenhe assim uma rua como essa, ele desenhe sem o auxílio do ponto de fuga. Dá para desenhar? Dá, mas para quem já tem prática. Para quem não tem prática, é melhor assim. Ou para quem quer precisão, sempre é essencial o ponto de fuga. Professor, mas ali no fundo tem um prédio que é mais alto ali, não está pegando esse ponto de fuga. Não tem problema, vai atender os mesmos critérios. Quando eu puxar aqui, ó, ele vai para esse ponto de fuga, e esse aqui também. Independente da altura, certo? Até essa parte aqui de trás, ó, essa partezinha aqui de trás, né? Ela também atende um ponto de fuga, se a gente quiser. Olha, aqui eu já passei pelas janelas dos outros aqui, ó. Tá vendo? As janelas lá do fundo aqui, quase todas na mesma direção. Isso vai depender da altura da janela, claro, né? Tudo bem? Então isso aqui é a visão com um ponto de fuga. Beleza? Ficou claro? Bem, agora aqui uma outra visão da rua. Lembrando que aquela primeira rua, nós estamos vendo ela de frente. A gente está, imagina a Avenida Paulista, a rua da sua casa, e você está no meio da rua. Então você vê ela se estreitar, ela, na sua direção, no caso ela vem assim, se estreitando. Agora, aqui, essa visão é quando eu estou na esquina da rua. Tá bom? Eu estou na esquina da rua, eu estou na esquina do prédio, na esquina da casa, seja o que for, qual que seja o edifício. Para essa aqui, é legal sim usarmos um ponto de fuga. Aliás, desculpa, usarmos uma linha horizontal e uma vertical. Por quê? Para termos uma direção exata, né? Uma direção certa. Aqui eu posso traçar a minha linha horizontal. Tá bem? Isso é bem no princípio, bem no início do desenho. Tá bom? Tracei ali minha linha horizontal. Vamos dar uma arrumada aqui nela aqui. Vou deixar bem reta mesmo aqui com o final aqui da rua, né? Ó, tracei a minha linha horizontal.
nessa parte aqui desse desenho aqui, esse exemplo, nós já temos aqui, sabemos que o ponto de fuga vem aqui, ó. Pessoal, a gente está pegando uma coisa que já foi traçada, já é o resultado final do desenho, né, de perspectiva, onde foi usado esse ponto de fuga, tá bom? O resultado final. Eu não estou falando isso aqui que tem que fazer depois, tem que ser antes, né? Essas linhas têm que ser traçadas antes. Então, só pegando um desenho com o resultado final, só para mostrar aqui como que é essencial e por que a gente usa exatamente o ponto de fuga. Tá, beleza? Bom, então aqui, ó, puxando as linhas, né, aqui, ó, tá vendo? Puxei aqui, veja que ela já foi em direção aos outros, as partes aqui do prédio, né? Dessa partezinha aqui eu vou pegar também, vou puxar aqui, ó, deixa eu alinhá-la aqui, ó, tudo bem? Beleza? E outra coisa, aqui também, para esse tipo de desenho, eu preciso sim de uma linha na horizontal, que é para me dar essa noção mesmo aqui da esquina, né, da esquina da rua. Se eu fizer isso aqui, vai me ajudar. Como eu falei, algumas pessoas não precisam fazer, tá? Mas outras sim. O caso contrário pode sair um pouco torto. Esse desenho pode sair um pouco torto, se essa linha não estiver bem traçada aqui. E aqui a mesma coisa, ó, todos os pontos. Vou pegar desse prédio aqui da esquina, que é a referência, né? A principal referência. Ó, vai lá para o ponto de fuga, essa linha vai lá para o ponto de fuga. Beleza? Já pegou também essa parte aqui de baixo, esse outro prédio. Ela já orientou, já serviu para orientar também, ó, aquele prédio lá no final. E assim vai. Cada detalhe dessa construção vai passar um ponto de fuga e todos vão estar convergindo para vai passar linhas convergindo para aquele ponto de fuga. Aqui também, ó. Lembra que a gente falou sobre janelas? A construção das janelas? Tá? Aqui, ó. Certo? A plaquinha aqui de fora, ó. Até essa minúscula janelinha aqui também vai precisar desse ponto. Para ter uma referência, vai ficar legalzinho. Ó. Tudo para esse ponto. O todo aqui também atende ao ponto de fuga, tudo direitinho, né? Então veja só. Aqui nós traçamos várias linhas, essas linhas guias, né? Que convergem para o ponto de fuga. Ficou claro agora quando eu uso dois pontos de fuga, quando é necessário usar dois ou um ponto de fuga? Vamos colocar ele maior aqui, grandão aqui, que é para a gente ver lá um desenho grandão, certo? O ponto de fuga ele deve ser usado também, principalmente quando o objeto é infinito, quando a rua, vamos dizer assim, é infinito no sentido de que você não vê o fim dela. Não que ela seja infinita, é porque toda rua tem um fim, não é isso? Tem um começo e tem um fim. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Dois pontos de fuga. Apagando o desenho. Tá aí aquela nossa primeira aula em que a gente fez traçamos a linha horizontal, a vertical e as linhas guias. E onde entra aquelas linhas guias? Entraria aqui, ó. Eu defini aqui a altura que eu quero que seja esse prédio. Tá? Deixar ela um pouquinho mais grossa para vocês verem aí com mais clareza. Aí está a linha guia. Beleza? Aqui também, ó, eu posso dizer que aqui também eu necessito dela, né, para saber a parte da rua, a altura aqui onde eu vou terminar, aqui a construção, né, a rua, a altura das janelas eu vou definir aqui. E assim vai, tá? Sempre essas linhas também são legais de colocar para ir nos orientando, né, onde nós queremos que fique certas coisas. Cada coisa no seu lugar. Tudo bem? Ficou mais claro agora o que temos que usar o ponto de fuga? Tudo bem? Espero que essa parte tenha deixado a sua mente um pouquinho mais clara e você entenda que, na hora que você pensar assim,
E o nosso trabalho final, na verdade, vai ser uma construção. Nós vamos fazer uma casa, tá bom? Imagine que você vai ser um arquiteto e que alguém vai te falar assim, olha, eu quero que você projete uma casa para mim. E aí nós vamos projetar essa casa. Por isso que a gente precisa entender o ponto de fuga, o valor dessas linhas, como que tem que ser. Então, quando você for pensar na casa que você vai construir, você vai pensar se você vai utilizar 2 pontos de fuga ou apenas um ponto de fuga, tá bom? Lembrando que, se for nessa visão aqui, que eu esteja na esquina da casa, né, bem na esquina da casa, eu vou precisar de 2 pontos de fuga. Se eu fazer ela de frente, eu vou precisar apenas de um ponto de fuga. De frente que eu falo aqui, obedecendo aqui, ó. Essa parte. Imagina que a nossa casa é essa aqui. Tá bem? Beleza, pessoal? Bom, então deixa eu mostrar para vocês agora 2 exemplos de casa onde você usa os 2 pontos de fuga e o outro onde você usa apenas um. Presta atenção aqui. Quantos pontos de fuga vocês acham que eu posso utilizar aqui, que eu devo utilizar? 1 ou 2? Esse é o projeto de uma casa, tudo bem? Acho que dá para vocês verem direitinho aí, né? 1 ou 2. Ela está de frente, porém nós temos aqui uma visão também em perspectiva, tá bom? Onde está a perspectiva aqui? Em tudo, claro, mas principalmente aqui, ó, calçada, detalhes aqui, ó, dessa sacada, tá? Vamos ver para onde esses pontos de fuga para essas linhas vão convergir, ó. Só para você ter ideia, aqui nessa pequena calçada aqui, ó, cada degrau desse vai precisar de uma linha. Ó, primeiro degrau, segundo degrau, claro que eu não ajustei direito aqui, ó. Deixa eu ajustar aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui vem outra, nesse aqui vem outra, de cima vem outra, tá? A mesma coisa aqui também, ó. Eu observo que aqui tem detalhes, ó. Vamos dizer assim, que é em 3D, né? Tem detalhes, ó. A mesma coisa aqui também, ó. Vou precisar de mais linhas que vão convergir, vão levar você até um ponto de fuga, tá bom? Ó. Mais aqui, ó, também. Tá? Opa, errei aqui. Ó. Então, se formos encontrar o nosso ponto de fuga desse aqui, ele vai ficar exatamente aqui, ó. Nesse espaço aqui, ó. Vou pintar aqui de vermelhinho de novo aqui, ó, para vocês verem. Então, quantos pontos de fuga nós precisamos para essa aqui? Apenas um ponto de fuga. E também podemos usar linhas também, né, na horizontal aqui, ó. Colocar a linha na horizontal, que é para orientar aqui essas linhas aqui, né, do desenho aqui, ó. Tá bem? Mas não é tão interessante ter aqui, não é tão necessário. Esse aqui é um exemplo de uma casa com um ponto de fuga. Vamos para o segundo exemplo. Nesse aqui. Quantos pontos de fuga você acha que a gente precisa usar para fazer essa casa aqui? Dá um zoom aqui para vocês verem direitinho o tamanho dela, ou perspectiva dela. Quantos pontos de fuga? Quem respondeu 2 está certo, tá? Por que 2? Vamos traçar de novo as linhas? Poucas linhas, só para a gente entender. Ó, tem uma linha desse lado, tá bem? E virão para cá, linha aqui também, ó, todas as linhas, tá vendo? Onde é que é o nosso ponto de fuga? Aqui, fazer ele grandão aqui. Aqui o nosso ponto de fuga. Então, precisamos apenas de um ponto de fuga, não é isso? Para esse trabalho aqui.
Tá certo. Um ponto de fuga resolve, né? Claro que não. Observem também a perspectiva aqui, ó. Essa casa não continua subindo aqui como se a gente visse uma parte dela e a outra não. Ela vai continuar aqui, ó. E aqui eu vou precisar também de um outro ponto de fuga. Aqui. Ó. Certo? Então, é extremamente necessário usarmos esses pontos de fuga. Agora, observe bem uma coisa aqui. Tá, aqui está meio que emaranhado, não está chegando está tudo parecendo que não tem um ponto de fuga, que tudo não está indo para o meu lugar, mas é porque aqui eu não tracei direitinho, tá vendo? Está dando diferença aqui, ó. Aqui também, ó. Aqui também embaixo, ó. Tá? A gente está só dando exemplo, por isso que ele fica assim, meio confuso aqui, ó. Mas fazendo direitinho com a régua, claro que você vai fazer tudo bonitinho. E é necessário que o arquiteto ele faça tudo perfeito, ou caso contrário, pode ser reprovado o projeto dele, só pelo fato dele não ter feito. Mas veja que tantos detalhes nessa casa necessitam sim de pelo menos um ponto de fuga, tá bom? Então o nosso exercício aí vai ser para você, eu vou mandar um desenho, vocês vão baixar esse desenho aí no celular de vocês, né, no WhatsApp, e dê um jeitinho de conseguir imprimir essa folha para fazer esse exercício, tá bem? Beleza? Então espero que tenha ficado claro para você até aqui, obrigado por participar dessa aula, não se desespere aí quem estiver tendo dificuldade, tá bom? Isso aqui é normal ter dificuldade, e o segredo sempre é perseverança e exercício, tá bom? Muito obrigado, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.